palavra de Deus, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vou ler de novo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Lê novamente o segundo versículo. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Pois por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Vou ler de novo. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pai, essa é a tua palavra. Fala o meu coração e me ensina a tua palavra, em o nome de Jesus. Diga amém. Amém? Queridos, a Bíblia fala que é bem-aventurado o homem que não anda no conselho de ímpios, que não se detém, que não se amarra no caminho dos pecadores. Já começando por aí, você já imagina que caminho você pode andar agora. Você não pode andar segundo o conselho de ímpios. Você não pode caminhar o caminho dos pecadores. Vá tirando, vá anulando então os caminhos que você não pode, não deve. O caminho dos pecadores, o caminho do ímpio, o conselho do ímpio, você deve se afastar. Você não deve sequer, a Bíblia diz, sequer você deve se assentar com eles. A Bíblia diz, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então você não vai receber o conselho do ímpio, não vai caminhar no caminho dos pecadores e não vai se assentar na roda daqueles que são escarnecedores. Antes, a Bíblia fala, antes você tem que entender algo, que o seu prazer não está na prostituição, não está nas coisas desse mundo, nas coisas que o ímpio lhe mostra, no caminho do pecador e nem na roda do escarnecedor. O seu prazer está na lei do Senhor, na palavra de Deus. E nessa palavra, nessa lei, você tem que meditar de dia e de noite. E a Bíblia diz para estes que têm esta visão, que você será como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer será bem sucedido. Você quer ter uma vida abençoada, próspera? Você tem que entender que uma árvore é o exemplo. Presta bem atenção numa coisa. Você já viu uma árvore mudando de lugar? Você já viu uma árvore dizendo, vou deixar esse caminho e vou para outro caminho? Você já viu uma árvore dizer assim, olha, eu vou deixar esse lugar que eu estou aqui plantada, eu vou deixar, semana que vem você já vai me encontrar no outro canto. Semana que vem eu estou saindo desse lugar e vou para outro lugar, porque lá, eu acredito que lá eu vou viver melhor, lá eu vou ter mais força, porque naquela outra terra, naquele outro lugar, as minhas raízes vão estar bem mais nutridas. Você já viu uma árvore fazer isso? Do contrário, eu falo a você, que quando você, e eu gosto muito de planta, recentemente eu e minha esposa tivemos que tirar uma planta de um lugar para outro no nosso jardim, e a planta morreu.
embora tenha recebido o mesmo cuidado do dia que ela foi plantada. Mas o fato é que no dia que ela foi plantada, no dia que ela ali foi colocada, estava a semente sendo colocada. Estava ali o início da vida daquela planta. Então ela tinha o seu lugar próprio. Quando você tira ela do lugar próprio e leva para outro lugar, sabe, é muito difícil aquela planta subsistir. É muito difícil ela suportar essa mudança, essa variação. Por isso que o livro de Tiago, capítulo 1, diz que toda dádiva, todo dom perfeito, desce do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação. Então, quando ele diz, olha, será como a árvore plantada. Plantada onde? Plantada junto à corrente de águas. Porque Deus sabe muito bem onde realmente nós devemos estar. Eu fico imaginando como tem pessoas que distorcem a visão de Deus. Como as pessoas não entendem que não podem ficar mudando de terra, mudando de lugar, mudando de igreja, mudando de obra, mudando de tudo, achando que ali é melhor, acolá é melhor. Querido, não tem igreja perfeita, não tem lugar perfeito. Para esse tipo de pensamento, você jamais vai conseguir, saciar, porque infelizmente, se você não crescer onde você nasceu, se você não aprendeu a enraizar, e aquele lugar ser um lugar de bênção para você, se você não percebeu o valor do lugar que Deus te plantou, que Deus te regou, porque a Bíblia diz que uns plantam, outros regam, e Deus dá o crescimento. Se você não sabe valorizar esse lugar, e você tem aquela velha mania de dizer, meu tempo aqui acabou, agora eu tenho que ir para ali, depois o meu tempo ali acabou, eu tenho que ir para acolá, e se você tem essa visão, você vai viver enfraquecido com o tempo. Nós temos que ser como a árvore está ali para enraizar e para se fortalecer no lugar que ela está. Crente não é para mudar de igreja, mudar de ministério o tempo inteiro, não, irmão. Tem que ter raiz. Eu sou crente de raiz. Eu não sou crente de oba-oba, não. Eu sou crente de raiz. E eu sei, porque quando a gente é crente de raiz, a gente tem uma formação espiritual, uma formação de caráter, de personalidade, que é o transformar de Deus, é a ação do Espírito Santo em nós. Nós não nos adaptamos ao mal, e nós não nos curvamos diante da iniquidade, nós não aceitamos o caminho dos pecadores, nem nos assentamos na roda de escarnecedores, e muito menos ouvimos o conselho do ímpio. Como árvores plantadas junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto se faz é bem sucedido. Qual é o ponto fundamental para você ser bem sucedido? Que você seja como aquela árvore que não sai do lugar que foi plantada, que foi regada, que cresceu. Então é muito difícil você pegar uma árvore centenária e tirar do lugar e botar no outro canto e ela aguentar esse rojão. Ela não vai aguentar. Quando você tirar, aquilo vai traumatizar de um jeito. E ela vai procurar um lugar que pareça com o lugar que um dia ela habitou, e a raiz dela não vai se identificar, o caule dela não vai se identificar, os ramos também não, as folhagens também não, vai começar a cair folha. Mas quando você é como aquela árvore que Deus está falando aqui no Salmo 1, como essa árvore que está bem posta junto aos ribeiros de água de Deus, as folhas não caem, o caule não vai sofrer, as raízes também não, e é certo que os frutos de Deus, os frutos para Deus e os frutos por Deus vão aparecer ali, porque você está naquele lugar, você foi plantado, você foi regado, e você está crescendo para gerar os frutos de Deus.
A extração do fruto, ela vem de forma natural, de forma espiritual. Não tem como não vir, porque é uma consequência daquele que está plantado no lugar que Deus lhe colocou. E a Bíblia não deixa de ser cumprida. A Bíblia diz: passará o céu, a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. Então não tem como, se você ficar firme em Cristo, se você não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, se você se posicionar no seu chamado, não tem como você não gerar os frutos. É a consequência da árvore, do cristão que obedece à sã doutrina, que obedece à palavra, que não muda com o tempo. Bispo, eu estou na mesma igreja há 15, 20 anos, mas talvez você tenha mudado. Não, bispo, eu estou nessa igreja, eu continuo no ministério. Talvez você tenha mudado. Talvez você não seja árvore junto aos ribeiros, porque com o tempo você se modernizou, com a tecnologia você foi absorvido, e você já não tem tempo para orar como antes, para jejuar como antes, para evangelizar como antes, para chorar na presença de Deus, para adorar a Deus, para ir à casa de Deus. Então, de certa maneira, você está de corpo presente, mas de alma ausente. Você lembra de quando você se converteu, e de como você tinha um coração bom para aceitar as palavras de Deus, e de como você foi adaptado, ou se adaptou à sã doutrina, tudo que lhe era orientado, e de repente você começa a querer mudar. Hoje nós vivemos numa época em que os cristãos querem mudar, desde a vestimenta, desde as roupas que vestem, que são muitas vezes roupas obscenas, roupas indecorosas, sem pudor, sem temor, sem a sensibilidade de quem ouve a voz do Espírito Santo, roupas sensuais, que causam a lascívia, que fazem com que haja queda espiritual, tanto em sua vida como de outro. Talvez você não percebeu, mas você quer mudar a igreja, quer pintar de preto, quer botar luzinha, você quer mudar as músicas. Não, eu não gosto de música antiga, eu não gosto de música da harpa, eu não gosto de música disso, eu não gosto, entendeu? Oi, mas muda essas músicas, isso é muito antiga. Vamos botar a música da balada gospel, vamos botar o timbalada gospel aqui. Querido, você quer mudar a igreja, você quer mudar a aparência da igreja, você quer mudar a doutrina da igreja, você quer mudar a liturgia da igreja, você quer mudar a vestimenta da igreja. Quem te fez senhor da igreja? Porque aquele que é o dono dela, aquele que é o noivo, ele quer a sua noiva ataviada, adornada, doutrinada, preparada, arrumada, do jeito que a palavra dele diz. Nós não estamos aqui para agradar os homens, mas a Deus. E é Deus que se agrada dessa noiva. Ele que escolheu o jeito dela. Ele que disse: olha, você é minha noiva, então você vai andar dessa maneira, vai vestir dessa maneira, vai falar dessa maneira. O Senhor, Ele deu a orientação para a sua noiva. Nós não somos de uma igreja moderna, nós somos parte de uma igreja que é eterna. E a igreja eterna, ela não pensa como os homens, ela não se mistura no caminho do pecador, ela não se aconselha com o ímpio, ela não traz de fora coisas para poder alegorizar a sua fé. A igreja eterna, ela olha para o conselho do ímpio para repudiar, ela olha para o conselho do ímpio para julgar, ela olha para o caminho do pecador e diz: Deus me livre, Deus me guarde desse caminho de pecadores. Essa igreja eterna, ela não se assenta com gente que escarnece da obra, que escarnece dos obreiros, que escarnece dos pastores. Essa igreja eterna, ela não se mistura, ela não se assenta com maldizentes, com malfeitores, ela não se coloca nessas posições. Sabe por quê, amado? Quando Pedro fez isso,
quando Pedro, cheio de fé, olhou para Jesus e disse: jamais te negarei. Quando ele, cheio de fé, disse: Senhor, estou pronto para contigo ser preso e até morto. Foi só sentar no meio dos escarnecedores que ele negou a Jesus 3 vezes. Foi só ele entrar no caminho dos pecadores que ele negou Jesus 3 vezes. Foi só ele se aconselhar, ele ouvir as palavras dos ímpios que estavam ali, rindo de Cristo, rindo do caminho. O caminho estava ali, o caminho foi aprisionado, o caminho foi amarrado, o caminho estava sendo açoitado, os homens estavam rindo do caminho, e Pedro, que havia dito: olha, eu vou morrer pelo caminho, eu vou ser preso pelo caminho. Quando ele se assentou com aqueles homens, ele negou o caminho 3 vezes. E é por isso que eu digo a você: será que você anda no caminho de Deus? Você que não se conforma com o jeito da igreja, com o jeito do pastor, com o jeito que a igreja se conduz. Você quer mudar, você quer se agradar, em vez de agradar a Deus, você quer que as coisas mudem para agradar você. Lembre-se disso, porque o Senhor vem buscar não a noiva que eu espero, é a noiva que Ele espera. A perspectiva é de Deus, Ele é que é o noivo, Ele é que escolheu. Quem vai subir no dia do arrebatamento são pessoas que o Senhor escolheu. Por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados. Eu estou aqui hoje chamando você para o arrebatamento, para ser liberto, para ser curado, para ser santificado, para ser purificado. Muitos são chamados, mas no dia do arrebatamento serão poucos os escolhidos. Poucos que vão ser escolhidos, porque do contrário de todos aqueles que se assentam no caminho, que se aconselham com ímpios, que andam no caminho de pecadores, que se assentam na roda de escarnecedores, do contrário de todos esses, o Senhor, Ele é seleto. O Senhor sabe o que quer. Talvez você não saiba o que queira da vida. Você não sabe se quer ser pastor, se quer ser pastor. Você não sabe se quer pregar o evangelho, se quer ir para o mundo. Você não sabe se quer ser um cristão ou ser um ímpio. Você não sabe se quer andar no caminho do pecador, no caminho da santidade. Você não sabe se quer orar ou se quer assistir um filme. Você não sabe se quer ler a Bíblia ou ir para o celular. Você não sabe o que quer, mas Deus sabe quem Ele quer, por que Ele quer e para que Ele quer. E é por isso que poucos serão escolhidos, e que muitos ficarão na tribulação do anticristo. Muitos sofrerão 7 anos de pragas, de maldições, de doenças, de terremotos, maremotos, de guerras. Muitos sofrerão e morrerão, sofrerão fomes, e aqueles que não receberem a marca da besta serão crucificados, esquartejados, fuzilados. É uma vida desgraçada que espera todo aquele que hoje quiser se agradar da igreja. Sabe, você quer se agradar da igreja? Eu uma vez pensei que eu podia me agradar da igreja, mas se você me perguntar qual é o lugar que eu sinto mais tristeza e mais angústia, é aqui na igreja. Enquanto muitos crentes vêm à igreja para se alegrar, eu fico triste e angustiado quando eu venho à igreja. Bispo, eu não estou entendendo isso. É que na casa do luto há sabedoria, e na casa das festas não há. Quando você vem à igreja para se agradar, para festejar, você está buscando agradar-se e não agradar a Deus. Quando eu venho à igreja, eu sinto tristeza do que eu sou, do que eu fui. Eu sinto angústia porque eu ainda preciso me transformar, mudar, me converter. É um lugar que me assola, é um lugar que me confronta, é um lugar que só em pisar aqui dentro
E é por isso que o diabo quer fechar as igrejas. Por isso que hoje nós estamos proibidos de cultuar a Deus. Porque nesse lugar, quando a gente pisa, a gente já sente algo diferente. Por isso que a Bíblia diz: guarda o teu pé antes de entrar na casa do teu Deus. É um lugar de repreensão, é um lugar de cobrança, é um lugar de confrontos. Como é que eu vou me alegrar se quando eu chego na igreja eu tenho obrigações, eu tenho que ter compromissos, eu sou confrontado, eu tenho que me humilhar, eu tenho que me converter, eu tenho que buscar Deus, eu tenho que, realmente colocar vestes de pano de saco e cinza sobre a cabeça. Quando Jacó teve a visão, ele disse: esse é um lugar terrível. Aquele lugar foi chamado de Betesda, casa de Deus, porta do céu. Lugar terrível, lugar terrível. E nesse lugar terrível, o Senhor disse: todo que vier se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter do seu mau caminho, eu ouvirei sua prece e sararei sua terra. Lugar de sacrifício, lugar onde eu tenho que deixar e não buscar, eu tenho que sacrificar. É a casa do tesouro, é o lugar onde eu tenho que trazer meu dízimo, onde eu tenho que trazer ofertas, onde eu tenho que trazer a minha vida e a vida de outros. É um lugar onde eu tenho que quebrar os meus paradigmas. É um lugar onde eu não escolho nada. É um lugar onde eu não mando em nada. É um lugar que tudo está ordenado pela palavra e pelo Espírito Santo. E eu estou aqui para dizer: sim, Senhor, fala que o teu servo ouve. Foi isso que Samuel ouviu de Eli, quando ele disse: olha, quando essa voz te chamar novamente, diga: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Servo, servo. Então é um lugar de servidão. Você anda em qual caminho, meu irmão? No caminho dos teus olhos? Lá em Provérbios, a Bíblia diz assim, lá em Provérbios a Bíblia diz assim, leia comigo Provérbios, capítulo 21, Provérbios capítulo 21, abra sua Bíblia, Provérbios capítulo 21, diz assim, versículo de número 2: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas Yahvé, o Senhor, é quem julga suas motivações mais íntimas. Então talvez você esteja no caminho dos seus próprios olhos, mas quem vai julgar você é Deus. Talvez você esteja no caminho enganoso. Provérbios 14 diz assim, abra em Provérbios 14, veja Provérbios 14, o que diz. Provérbios 14, 12 diz assim: há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Então talvez você esteja se enganando com as amizades que você tem. Talvez você esteja num casamento enganoso. Sabe, quando você, por causa do seu coração, seguia pela sua mulher ou pelo seu marido, e aquela mulher cega, e aquele homem cego, torna-se o teu guia, porque você está emocionalmente vinculado àquela pessoa, porque você está emocionalmente amarrado àquele sentimento. Olha o grande Sansão, homem que rompia todas as barreiras, que quebrava todas as fronteiras, homem que com uma queixada de burro matou mais de 1000 filisteus, homem que ele rasgava correntes. Veja esse homem cheio de poder, cheio de força, cheio do Espírito, mas o seu coração se dobrou, o seu emocional o traiu, o seu coração enganoso fê-lo entrar pelo caminho
onde ele passou a ser guiado por uma cega filisteia, e aquela filisteia induziu Sansão a contar, a abrir o seu coração, e emocionalmente ele estava refém daquela mulher, e ele abre o seu coração, e ele leva para a sua vida a derrota, a maldição. Quantas coisas Deus tem chamado você, quantas obras não foram feitas, quantas almas não foram ganhas, quantos momentos em Deus e através de Deus você poderia ter tido e poderia ter manifestado glória, honra e louvor a Deus, quantas almas você poderia ter ganho, quantas curas teria realizado, quantas palavras teria pregado, quantos homens e mulheres teria batizado, quantas pessoas teriam sido discipuladas, mas você está refém do seu coração, porque o seu caminho está sendo os seus próprios olhos, você tem sido enganado por si mesmo, pelo seu emocional, pelo seu coração, pelo seu ser humano, e você diz: eu estou no caminho bom, mas esse caminho, essa opção que você tomou, ao final te conduzirá à morte. Que caminho é esse, irmão? É um caminho perigoso? Abra em Provérbios capítulo 4 de Provérbios, versículo 14, diz assim: jamais sigas pelas trilhas dos ímpios, tampouco andes pelas veredas dos maus. Não siga pelas trilhas dos ímpios. Pessoas vão lhe mostrar trilhas, pessoas vão dizer: por aqui é mais rápido, faça assim que você vai gostar. Não vá por lá, meu irmão, não vá por lá, minha irmã. A Bíblia diz: não ande pelas veredas dos maus. Talvez o seu caminho seja escuro. Veja o versículo 19 do capítulo 4: o caminho dos perversos é como as mais densas trevas, nem conseguem saber em que tropeçam. Sabe, é incrível como o perverso, como o mal, ele pratica o que é mal, e ele nem sabe, ele nem entende que está fazendo isso. Muitas vezes ele faz porque faz parte do ser dele já, ele está tão em trevas, que para ele aquela prática é normal. Eu vi essa semana alguém dizer: olha, fulano ele mata pessoas, e ele não consegue, ele diz que desde a primeira pessoa que ele matou, ele não parou de matar. Olha só, isso é um psicopata. Sabe o que é psicopata? Psicopata é uma pessoa que não sente emoção, que não entende, que não tem razão para aquilo que faz. Um psicopata não ama a ninguém, um psicopata não se arrepende. O psicopata faz o mal, e aquilo ali para ele realmente faz parte da sua vida. Então ele coloca pessoas umas contra as outras, ele lança palavras pesadas, negativas, para destruir a obra de Deus, para destruir as vidas. Ele, na sua psicopatia, ele se enche de uma razão interior que lhe dá um propósito de trabalhar, de marchar no reino das trevas contra o reino da luz. Quantos psicopatas eu já conheci, irmão? Quantas pessoas não têm razão do que fazem, mas fazem sem razão nenhuma. Talvez você ande num caminho, um caminho sem volta, e esse caminho é o caminho que eu quero apresentar a você. Porque quando você está no caminho de Deus, a Bíblia diz que você não pode olhar para trás. Essa foi a ordem dos anjos, quando eles disseram a Ló e sua esposa e suas filhas: não olhem para trás. O caminho que eu apresento a você é o caminho reto. Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, no versículo de número 6. Diz assim: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso se constituirá em saúde para o teu corpo e em vigor para os teus ossos.
Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem te sintas magoado por causa da repreensão, porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o pai repreende o filho a quem deseja todo o bem. Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria, e a pessoa que encontra o entendimento, pois a sabedoria é muito mais proveitosa que a prata, e o lucro que ela proporciona é maior que o acúmulo de ouro fino. Então, talvez você não esteja ainda percebendo, mas toda a riqueza, toda a graça, toda a glória, todo dom perfeito, toda a dádiva está na vida daquele que reconhece esse caminho sem volta. E eu queria concluir aqui com 2 textos, lá em Provérbios ainda, capítulo de número 10, versículo de número 17, que diz assim: quem recebe bem a disciplina conhece o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha a si e aos outros. Vocês entendem isso? Quem esconde o ódio tem lábios falsos, e quem espalha calúnia é insensato. Quando se fala demais, é certo que o pecado está presente, mas quem sabe controlar a língua é prudente. Então, tem muita gente, diácono, tem muita gente que esconde o ódio. E a Bíblia diz aqui assim, quem esconde o ódio, versículo 18 do capítulo 10 de Provérbios, tem lábios falsos. É difícil você saber quem é quem, mas quando a pessoa ela está no caminho de Deus, a palavra é guia, a palavra é luz, e o Espírito é entendimento. Então a pessoa está escondendo o ódio, e tem casamentos que eu conheço que são desse jeito. Eu me lembro de um casal de velhinhos que eu tive que cuidar deles. E uma senhora de quase 70 anos de idade, ela disse o dia, a hora, o segundo, o minuto que o marido dela traiu ela e o nome da mulher. Isso 40 anos depois. Então ele passou a vida dele dormindo com o inimigo, porque aquela mulher não o perdoou, e ela continuou alimentando ódio no coração. Ódio. E quem alimenta o ódio tem lábios falsos. Quantas vezes aquela mulher disse: eu te amo, eu amo você, você é meu marido, eu amo você. Quantas vezes aquele homem não errou, quantos carinhos ele deu, quantas noites ele conviveu com ela, quanto prazer ele deu a ela, quantas vezes ele levou ela para jantar, para passear. Mas aquela mulher estava com ódio no coração, dizendo a ele palavras enganosas a vida inteira. E um dia aquele homem, que pensou que tinha sido perdoado, ele morreu. E sabe o que é que ele deixou para trás? Uma mulher cujos lábios falsos espalham calúnia, difamação contra o seu próprio marido. Que coisa, né? Quantos pais fazem tudo pelos seus filhos, mas um dia, por algum motivo qualquer, não deram ao seu filho ou à sua filha o que ele pediu, e aquilo, em vez do filho entender, guardou um ódio do pai ou da mãe. E com lábios enganosos, aqueles filhos passam a vida toda com o pai e a mãe, dizendo: eu te amo, bença pai, bença mãe. Mas um dia passam na cara, no rosto dos seus pais, tudo o que aquele ódio guardado no coração durante tantos anos quer destilar, todo o veneno, caluniando
de forma insensata o seu pai e a sua mãe. Então, glória a Deus. Então, quando nós escondemos o ódio, os nossos lábios, eles falam falsidades e espalham calúnias. O crente tem que saber disso, porque quando você está ouvindo alguém falar mal de alguém, ou da obra de Deus, você tem que saber que falar mal é o contrário de falar bem, e mal e bem não se misturam. Cada pessoa fala do que o coração está cheio. Se o coração está cheio de ódio, vai vir calúnia, vai agir de forma insensata, os lábios são falsos. Cuide, irmão, para você ter a sabedoria de Deus, para que você não caia nesses caminhos ruins, para que você não se deixe levar pela língua falsa, pelo discurso calunioso, insensato. O caminho de Deus é o caminho da obediência. Então aqui no verso 17, diz: quem recebe bem a disciplina, conhece o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão, desencaminha a si e aos outros. Quantas pessoas se desviaram? Hoje mesmo, eu estava em casa ainda para vir para cá, e um ex-membro dessa igreja me ligou. Ele vai vir dar o testemunho, que ele quer pedir perdão à igreja toda. Ele um dia veio todo homossexual, todo vestido de mulher, drogado. Eu recebi, eu cuidei, eu dei roupa, eu dei Bíblia para ele, eu deixei ele dormindo no quarto da igreja, coloquei lá uma redinha, ele tinha geladeira, tinha água, tinha comida, tinha fogão, tudo que a igreja podia disponibilizar para ele naquela época, ele teve. Tratei dele com muita paciência. E depois de 4, 5 anos na igreja, ele saiu falando mal da igreja, de mim. E hoje ele estava me contando que ele encontrou-se com 2 pessoas. Aliás, ele recebeu ligação de 2 pessoas que ele conhecia, que ligaram dando a ele uma palavra profética, dizendo: volta para a igreja e pede perdão ao pastor. E depois ele disse: isso é bobagem. Aí ele saiu andando na rua e viu um morador de rua, e quando ele se aproximou, o morador olhou para ele e disse: volta pelo caminho que tu saiu, volta para o caminho que tu estava, para a casa que tu saiu. Aí ele disse: eu estava agora indo no prostíbulo, é para voltar para lá? Eu estava no lugar de prostituição, é para voltar para lá? O homem que estava na calçada disse: não, é para tu voltar para a igreja, é para tu voltar para o pastor, é para tu pedir perdão, é para tu quebrar o orgulho e se humilhar na casa de Deus. E ele disse: bispo, eu quero lhe pedir perdão. Ele pediu perdão 15 vezes numa ligação, agorinha. E vai vir essa semana para pedir perdão à igreja. Eu disse para ele: olha, só que a igreja não vai estar lá, porque nós estamos cerceados do direito de fazer cultos na igreja. Então o povo não vai estar lá, mas você pode falar aqui, e o povo vai lhe ver. E ele disse chorando: me perdoe 15 vezes. Eu disse: olha, você está no caminho da homossexualidade, das drogas. Estou aqui todo vestido, todo armado, todo vestido de mulher. Mas bispo, eu não sou mulher, e eu sei que eu não sou mulher, eu sou homem. E eu vou voltar, pedir perdão, e vou voltar a vestir roupa de homem, e vou falar como homem, agir como homem, porque eu não sou mulher. Eu me lembro que eu brigava com ele por causa da sobrancelha fina, das unhas grandes, do jeito de falar. E eu dizia a ele: fala como homem, age como homem. E hoje ele lembra disso. Tanto que ele falou mal de mim por causa disso. Ele falou mal de mim porque ele dizia: ah, o senhor quer me mudar? Claro, a igreja é lugar de mudança, de transformação. A igreja é lugar de metanoia, mudança de mente. E ele reconheceu isso depois de quantos anos? Sabe por que ele me disse, irmão? Bispo, eu falei tão mal da igreja e do senhor, eu tirei tanta gente da igreja com a minha fala. O senhor foi um pai, a sua esposa foi uma mãe para mim, e eu falei tão mal de vocês. Quem estava errado era eu.
Quem fez o que era mal era eu. O Senhor não tinha culpa de nada. Mas a gente, para as pessoas saírem muitas vezes de uma igreja, de uma denominação ou do caminho, do lugar que Deus quer plantá-las, elas não querem assumir que o erro é delas, que o caminho errado é o delas. Então elas preferem dizer que aquela terra não é boa, dizer que aquela igreja não é boa, que aquele pastor não presta, que aquele ministério não presta, e dizer que agora vão para o lugar melhor. Mas isso tudo é mentira do diabo. Não existe, a não ser o céu, a não ser o paraíso de Deus, não existe lugar melhor do que a casa do Senhor, do que a obra de Deus. Com todos os defeitos que você vai encontrar dentro de uma igreja, eu estou falando de qualquer uma delas, porque todas têm defeitos. Com todos os defeitos que você vai encontrar num pastor, porque todo pastor tem defeito. Abra os seus olhos, olhe para a trave que está no teu olho, antes de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Lembre-se que nós estamos sendo trabalhados para sermos um dia perfeito, como Ele é perfeito. Corpo de glória, mente santa, vida purificada, altar restaurado, eternidade com Deus. Nós seremos incorruptíveis. Hoje nós ainda somos corrompidos pela própria natureza adâmica, mas um dia nós o veremos como Ele é, e seremos como Ele é, puros, santos, incorruptíveis. Sabe, é interessante que essa natureza divina que começou a interagir dentro de mim, ela causa o efeito da eternidade, e ela me chama para a perfeição. Por isso, qual o caminho que você está, irmão? O caminho de Deus é perfeito e restaura a sua alma, a minha alma. Aí onde você está, curve a sua cabeça, fale com Deus. Vamos falar com o Senhor. Senhor meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, não há salvação em nenhum nome dado entre os homens. Só há salvação, meu Pai, em Ti. Não há salvação em nenhuma placa ministerial, mas só há salvação em Ti, Senhor. No entanto, quantas vezes eu ouvi as pessoas falarem mal de igreja, de ministério? Quantas vezes eu ouvi pessoas dizerem: eu não preciso de igreja para servir a Deus, eu não preciso de pastor para servir a Deus. E agora, com essa pandemia e com decretos dos governadores e prefeitos, as igrejas foram fechadas e as pessoas estão depressivas, angustiadas, oprimidas, sofridas. Sabe o que elas estão pedindo? Elas estão pedindo por salvação, por cura da alma. Elas querem ser curadas da depressão, da angústia. E assim, meu Pai, assim, meu Deus, muitos estão sentindo falta da igreja, dos cultos que não iam, que negligenciavam, da palavra que não queriam ouvir, que ficavam sentados em poltronas acolchoadas, com o celular na mão, e o culto todo era um culto na internet, no celular, no Facebook, no YouTube, e eles não tinham atenção para a Tua palavra. Agora estão sentindo falta. Muitos estão dizendo: bispo, quando? E eu não sei, talvez nunca, talvez um dia, talvez semana que vem, talvez nunca mais. Ninguém sabe. Mas uma coisa eu sei, que Jesus está vindo, que o arrebatamento pode acontecer hoje, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor disse: eis que cedo venho, eu venho sem demora, e o galardão será dado a todo aquele que ouviu e praticou a palavra de Deus, que guardou. Lá em Apocalipse capítulo 3, no verso, salvo engano, 10, diz que a igreja que vai ser arrebatada é aquela que guardou a palavra.
é aquela que pegou e não veio para se agradar, mas para agradar o noivo. Ela se transformou, deixou os maus hábitos, deixou os maus costumes, deixou a má índole, sabe? Deixou a má língua, a língua maldizente, o coração irado, transformou todo esse trapo de imundície em vestes mais brancas que a neve. Esse que tirou as velhas vestes e foi revestido de Cristo, que é o novo de Deus. Que seja você isso, que a tua família seja assim. Vamos louvar enquanto você chora e entrega a sua vida ao Senhor agora. Faça isso aí onde você está. Vamos confessar os nossos pecados e crer que Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Diga: Senhor meu Deus, eu te peço perdão por todos os meus pecados, as falhas que cometi, a injustiça que pratiquei, as falas ou as falácias que emiti, como está escrito na tua palavra. Senhor, eu não recebi a disciplina, e eu por isso não conheci o caminho da vida. Eu conheci a religião, eu fui chamado de crente, mas eu não conheci Jesus, porque eu ignorei a repreensão, e por isso eu me desencaminhei, e não somente a mim, mas a minha própria casa, não somente a mim, mas aos que me conheciam, as pessoas que acreditavam no Evangelho, que um dia eu disse que conhecia, sem sequer entender Cristo. Senhor, eu entendo, Pai, que quem esconde o ódio tem lábios falsos. E quantas vezes, diga para Deus, quantas vezes, Senhor, eu falei o que não devia do meu irmão, do meu próximo, do meu pastor, da minha igreja. E hoje eu percebo que eu escondi aquele ódio, meus lábios falaram falsamente, e eu dei falso testemunho, calúnia, causei dissensão, causei divisão, eu espalhei a calúnia de forma insensata. Quando o Senhor disse: quem não é por nós é contra nós, eu fui contra. Quando o Senhor disse: quem comigo não ajunta e espalha, eu espalhei. Então diga para Deus: eu te peço perdão, Senhor. Eu falei demais, e quem fala demais, o pecado está presente na vida dele. Mas quem sabe controlar a língua é prudente, como a igreja prudente, que vai ser arrebatada, as virgens prudentes, de Mateus capítulo 25. Então diga: Senhor Deus, me perdoa, me lava com o sangue do Cordeiro, me purifica com a água, que é a palavra do testemunho, pois agora e sempre eu preciso disso, para andar no caminho perfeito, para que a minha alma seja restaurada, e para que eu seja salvo. Assim sendo, eu entrego o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Diga amém, Jesus. Amém, Jesus. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra, e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.